Eu acho que uma das coisas mais difíceis de admitir é que talvez o nosso problema não seja só ansiedade, timidez, insegurança, pressão, comparação ou medo do que os outros pensam. Tudo isso pode ser um galho de uma mesma árvore, e a raiz, por mais estranho que pareça, é o ego. E quando eu falo ego, eu não tô falando só daquele cara que se acha, que posta foto do carro alugado, que fala alto, que quer aparecer, que se acha a última bolacha do pacote. Esse é o ego fácil de ver. O problema é que existe um ego muito mais escondido. Existe o ego da pessoa que chora quando alguém fala num tom mais alto. Existe o ego da pessoa que não posta porque tem medo do julgamento. Existe o ego da pessoa que fala: "Eu não ligo pra isso", mas no fundo quer que alguém perceba o quanto ela não liga. Existe também o ego da pessoa que tenta ser perfeita para nunca ser corrigida. E quando eu comecei a perceber tudo isso, eu pensei, mano, então isso aqui tá em tudo. O ego tá em todo lugar. Esse vídeo aqui não é uma aula fechadinha sobre o ego. É mais uma conversa entre eu e você. Eu não vou fingir que eu entendi tudo sobre esse assunto porque eu não entendi. Na verdade, talvez esse seja um dos assuntos que eu mais li, mais tentei resumir, mais tentei transformar em um roteiro aqui pro canal, e mesmo assim eu ainda sinto que eu tô aprendendo a enxergar. E por onde começou isso em mim? Tudo começou com um livro chamado Ego Transformado, do Timothy Keller. É um livreto. É um livrinho pequeno de umas 50 páginas, mas é um absurdo, de profundo. É aquele tipo de livro que você olha e pensa, não tem como uma coisa tão pequena abrir tanta coisa dentro de mim. Mas ele abre. Eu li, eu reli, eu indiquei para as pessoas, eu fiz os meus pais lerem, eu falei várias vezes sobre ele para outras pessoas. Mas chegou uma hora em que eu percebi uma coisa que me incomodou demais. Eu falava bastante sobre o livro, mas eu tinha e tenho uma dificuldade de viver aquilo que ele prega. E para mim, quando uma verdade toca numa raiz da alma, ela não pode ficar só em uma frase bonita. Ela precisa virar percepção, precisa virar prática. Porém, a primeira coisa que eu precisei entender é que o ego não é só se achar superior. Normalmente a gente pensa que o ego é só aquela pessoa que entra numa sala pensando, eu sou melhor que todo mundo aqui. E sim, isso é ego. Mas existe também a pessoa que entra na mesma sala pensando, todo mundo vai me julgar. Eu sou um fracasso. Ninguém gosta de mim. E a gente olha pra essa pessoa e pensa, coitada. Ela não tem ego, não. Ela só tem baixa autoestima. Só que nos dois casos, a pessoa tá girando em torno de si mesma. Uma tá pensando, eu sou melhor. E a outra tá pensando, todo mundo vai me julgar. O centro continua sendo o eu. É como se as duas estivessem em cima de um palco. Uma sobe no palco para receber aplausos e a outra sobe no palco só para dizer: "Não olha para mim não, eu não sou digno não". Mas ela ainda tá no palco. Isso é muito doido, porque mostra que o problema não é só pensar bem demais de si mesma. O problema é pensar em si o tempo inteiro. Exemplo: será que alguém gosta de mim? Será que eu fui bem? Será que eu pareci estranho? Será que eu fui espiritual? Será que eu fui humilde? Será que vão perceber? Será que eu sou o melhor? Será que eu sou o pior? Irmão, isso é extremamente cansativo. E talvez você nem chame isso de ego. Talvez você chame isso de ansiedade, timidez, insegurança, medo, opressão. E sim, é tudo isso. Mas tem algo na raiz dizendo: eu preciso me provar. Eu preciso me proteger. Eu preciso controlar como as pessoas me enxergam. Mesmo que na árvore esteja ansiedade, timidez, insegurança, medo, pressão em cada galho, a raiz tá escrito bem claro, ego. Uma das analogias mais fortes do livro é que o ego é como uma parte do corpo que está doente. Por exemplo, pensa num dente. Quando o seu dente está normal, você nem lembra que ele está ali. Você come, você bebe, você fala, você escova o dente, você vive a sua vida. Mas quando o dente está inflamado, meu irmão, acabou. Tudo dói. A água gelada faz o dente doer. O próprio ar faz o dente doer. O sorvete vai doer. Escovar o dente vai doer. Encostar no rosto vai doer.
Você vai começar a proteger aquele lugar que tá o dente inflamado o tempo inteiro. Comendo de um lado só, por exemplo, o ego dolorido é exatamente assim. Quando ele tá inflamado, qualquer coisa vai virar um alfinete sobre ele. Uma pessoa demora a te responder no WhatsApp? Dor. Alguém fala seco com você? Dor. Alguém te corrige? Dor. Alguém não te chama pra uma coisa? Dor. Alguém elogia outra pessoa em vez de você? Dor. E aí você começa a viver tentando controlar tudo. O tom certo que a pessoa pode falar, a palavra certa, o olhar certo, a resposta certa. Porque qualquer coisa que encosta naquele lugar inflamado dói. E isso aconteceu muito comigo desde pequena. Se alguém falasse o meu nome num tom um pouco mais alto, se alguém me corrigisse, se alguém chamasse a minha atenção, eu já começava a chorar. Não precisava ser uma bronca absurda. Às vezes era só o tom. A minha mãe costumava dizer, não precisa falar com ela. Era só olhar pra ela. Eu não conseguia suportar ser vista como errada. Eu não conseguia suportar ser corrigida. Eu não conseguia suportar a ideia de alguém olhar pra mim e pensar, você falhou. E eu lembro de uma cena muito específica. É uma das minhas primeiras aulas do ensino médio. Era uma escola nova. E eu sempre fui a pessoa que sentava na frente. A nerd da sala. Em uma aula de matemática, o professor avisou logo no começo. Eu não quero o celular tocando. Se tocar, vai pra direção. Só que no meio da aula, o meu celular tocou. E eu nem sabia que era o meu, porque eu não tinha um costume de levar o celular pra escola. Mas como aquela escola era nova e era longe, naquele dia eu levei. Quando eu percebi que era o meu, eu peguei o telefone. E era uma ligação nada a ver, da Claro, oferecendo alguma coisa, provavelmente. O professor olhou pra mim, eu tentei explicar. Acho que falei até uma mentira boba dizendo que era o despertador, porque eu fiquei desesperada. Algo que eu hoje não faço, porque eu não minto. Mas lá eu falei que era o despertador. E aí ele olhou pra mim e falou: eu avisei, não vai ter o que fazer, vai ter que descer. Nesse momento acabou pra mim, beleza? Irmão, acabou. Hoje, olhando de fora, parece até uma pequena coisa, uma coisa pequena. Foi só um celular que tocou. Mas dentro de mim, parecia que eu tinha sido expulsa diante do planeta inteiro. Eu saí da sala chorando. Eu desci até a secretaria, a direção, chorando. Era um caminho de vários andares, eu tinha que descer a escada, e pra mim foi um caminho da vergonha. Eu cheguei na secretaria e eles perceberam, obviamente, que eu não era alguém tentando atrapalhar a aula de propósito, que eu não era alguém bagunceira que ficava no fundão, não. Porque eu tava claramente desesperada e que isso não era uma coisa comum pra mim acontecer. Então eles simplesmente me mandaram voltar pra sala. Até porque era no início do ano. Bem do início do ano. Das primeiras aulas. Então, nada aconteceu comigo naquele momento. Tecnicamente, eu não recebi nem mesmo uma bronca, mas dentro de mim já tinha acontecido tudo. Talvez você tenha uma cena assim também. Provavelmente não é um celular tocando na sala, mas talvez seja o seu pai falando num tom mais duro, sua mãe te comparando com alguém, um professor chamando a sua atenção, uma apresentação na sala que você entrou em pânico, uma mensagem visualizada e não respondida, um amigo brincando com algo que pra ele não era nada, mas pra você, a risada dele encostou num lugar inflamado. A pergunta é: por que dói tanto? Às vezes, dói porque a situação foi injusta mesmo. Mas às vezes, dói mais do que a situação. Porque não foi só o fato. Foi o fato tocando uma identidade frágil. Foi como se aquilo dissesse: você não é tão boa quanto tenta parecer. E aí, o ego entra em desespero. O Keller fala que o ego é vazio, dolorido, frágil e atarefado. E eu gosto muito disso porque parece uma radiografia. Ele é vazio porque está sempre tentando colocar alguma coisa dentro. Um elogio, dinheiro, aparência, nota, relacionamento, seguidores, inteligência, sucesso, disciplina, até espiritualidade. O ego pega qualquer coisa e fala: talvez isso aqui me preencha. Só que nada encaixa direito. É como tentar colocar uma peça quadrada num buraco redondo. Você força, machuca, mas continua vazio. Ele também é frágil. Se você elogia demais, ele infla. Se você critica, ele murcha. E os dois extremos fazem muito mal. O ego não foi feito para viver nem murcho nem estourado. Ele foi feito para estar no lugar certo. Ele é atarefado porque não para. Ele sempre está se comparando, medindo, julgando. Eu sou melhor que fulano? Eu sou pior que ciclano? Eu fui visto? Eu fui ignorado? Eu pareci espiritual? Pareci carente? Pareci inteligente? Pareci estranho?
Cara, é tipo um tribunal dentro da sua cabeça. E esse tribunal nunca termina. Ele nunca bate o martelo e fala: agora você precisa descansar. Sempre tem mais uma prova, mais um comentário, mais uma comparação, mais um medo. E tem uma parte ainda mais perigosa. Tentar parecer livre do ego também pode virar ego. Sabe quando a pessoa fala: eu não ligo para essas coisas, mas no fundo quer que alguém pense: nossa, como ele é desapegado. A pessoa que fala: eu não preciso de reconhecimento, mas quer ser reconhecida como alguém que não precisa de reconhecimento. Ou a pessoa fala: eu sou humilde, mas usa a humildade como uma roupa bonita para ser admirada. Isso é muito sutil, sim. Mas o ego sempre quer parecer alguma coisa. Às vezes quer parecer grande, às vezes quer parecer profundo, às vezes ele quer parecer simples, às vezes ele quer parecer espiritual. É assustador, porque eu posso pegar até mesmo esse assunto aqui e usar para alimentar o meu próprio ego. Eu posso falar sobre ego transformado, querendo parecer alguém transformado. Eu posso falar sobre humildade, querendo ser admirada por ser humilde. Eu posso falar de Deus, querendo parecer profunda. Então o problema não é só o que eu faço, é o que o meu coração está tentando ganhar com isso. E tem uma história que mostra isso de uma forma muito forte. Paulo está escrevendo para uma igreja, é a igreja de Corinto. Aquela igreja estava cheia de comparação, divisão e disputa. Tinha gente dizendo, eu sou de Paulo, e tinha outra dizendo, eu sou de Apolo. É como se hoje alguém chegasse e falasse, eu sou do pastor tal, e o outro responde, não, mas eu sou do pastor tal, querendo ser maior do que o outro que falou que era do primeiro pastor. Era um tribunal religioso em Corinto. Todo mundo ali se comparando e querendo ser melhor, com uma cartada de autoridade, de network. Todo mundo tentando provar alguma coisa. E aí Paulo diz uma frase incrível e absurda no sentido bom, né? Ele fala basicamente: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. Eu nem julgo a mim mesmo. Quem me julga é Deus. Isso é uma liberdade que eu quase não consigo imaginar tendo. Porque a gente vive se julgando o tempo inteiro. A gente vive tentando descobrir se foi bem, se foi mal, se alguém gostou, se Deus aprovou, se as pessoas aprovaram, se a gente mesmo se aprovou. Mas Paulo parece dizer: eu saí desse tribunal. Não porque Paulo ficou frio, não porque ele não se importa com ninguém, não porque ele ficou arrogante, não é nada disso. Mas porque a identidade dele não estava mais nas mãos das pessoas, e nem nas mãos do próprio Paulo. Antes, Paulo era Saulo, certo? E Saulo era um cara muito religioso, extremamente respeitado, convicto, aprovado por gente importante. Ele tinha status, ele tinha nome, ele tinha veredito. Só que ele estava perseguindo os cristãos, achando que estava defendendo Deus. Até que, no caminho para matar mais cristãos, ele encontra Cristo. E naquele encontro, o chão dele se quebra. Porque ele descobre que aquilo que ele achava que era zelo por Deus, na verdade era um ataque contra Deus. Imagina isso. Você está convicto de que está certo. Tem gente importante te apoiando e dizendo que você está certo. E quando eu digo gente importante, é gente de alto escalão, tá? Gente realmente com nome. Então, sua consciência está limpa. E de repente você descobre que está completamente errado. Por isso, Paulo também diz que a consciência dele está limpa, mas isso não torna ele inocente. E essa frase é muito forte, porque consciência limpa é quando você acha que está fazendo a coisa certa, mas achar que está certo não significa que esteja certo. A convicção não torna ninguém inocente. Paulo sabia disso melhor do que ninguém. Ele tinha perdido o chão antigo. Os antigos aliados dele já não eram mais o lugar dele. E os cristãos também tinham medo dele, porque pensavam: esse cara vinha nos matar. Agora ele está dizendo que é um cristão também? Ou seja, Paulo, nesse momento, ele foi rejeitado pelos dois lados, né? Tanto os antigos quanto os novos amigos, digamos assim. E se o ego de Paulo fosse o centro, ele teria se quebrado completamente, não sei, ele não aguentaria. Mas ele foi obediente. Por quê?
porque Cristo se tornou suficiente para ele. E aqui eu preciso ser honesta. Talvez tenha gente assistindo que nem sabe se acredita nisso. Talvez você tenha chegado até aqui porque se identificou com ansiedade, comparação, medo de errar, medo de ser julgado, enfim. Mas eu não consigo falar de ego transformado sem falar de Cristo. Porque eu não acredito que o ego se cura só com técnica. Eu acredito que dá para aliviar muita coisa, dá para entender padrões, dá para melhorar comportamentos. Mas o ego só sai do centro quando algo maior ocupa esse lugar. E para mim, esse alguém, esse algo maior é Cristo. Mestre dos mestres, Senhor dos senhores, o Criador. Porque se eu continuo sendo o centro, até as minhas coisas boas viram combustível para o meu ego. Se eu faço algo bom, eu quero ser vista. Se eu sou humilde, eu quero ser admirada por isso. Se eu sirvo, eu quero que percebam. Se eu falo de Deus, eu quero parecer profunda. Mas quando Cristo ocupa o centro, aí eu começo a entender que o bem que existe em mim não vem de mim. Se eu faço algo bom, foi a graça de Deus. Se eu falei algo bom, foi Deus. Se eu deixei de fazer algo ruim, foi porque eu tenho Deus. Eu não sou inocente por mim mesma. Eu preciso de Cristo. Paulo precisava de Cristo. A gente precisa de Cristo. Porque o ser humano sozinho transforma até coisas boas em palco. E o ego é exatamente isso. Vazio, dolorido, frágil, atarefado, sempre tentando subir no palco de novo e de novo. Quando eu penso em ego transformado, eu não penso só numa pessoa mais calma. Eu penso numa vida inteira mudando de eixo. Imagina você sendo corrigido e não desmoronando. Não porque você vê uma pedra, mas porque errar não destrói mais a sua identidade. Imagina você receber elogio e ficar feliz, mas sem precisar beber aquilo como se fosse um oxigênio. Imagina você vendo alguém melhor que você em alguma coisa e, em vez de sentir inveja, pensar: que bom que existe esse dom, que bom que Deus deu isso para essa pessoa. Imagina em uma escola onde o aluno inteligente não é odiado e o aluno com dificuldade não é humilhado. Imagina uma igreja onde ninguém usa o cargo para se sentir superior. Imagina uma família onde pedir perdão não parece morte. Imagina um mundo onde as pessoas não precisam se achar mais do que as outras. E detalhe, hoje em dia, às vezes você se diminui para se achar mais do que o outro. Você fala: eu não me importo, só para alguém pensar: nossa, ele não se importa. Ou seja, você se importa em parecer que não se importa. Por isso, esse tema é tão forte para mim. Porque se o ego fosse transformado, muita coisa mudaria. Mudaria conversa, família, escola, trabalho, internet, política, dinheiro, arte, ministério, até a forma como a gente cuida da cidade. Porque quando o meu eu sai do centro, eu começo a perguntar: como eu amo aqui? Como eu sirvo aqui? Como eu obedeço aqui? Então, talvez esse vídeo seja só o começo. Eu não tô dizendo que eu entendi tudo sobre ego transformado. Na verdade, quanto mais eu estudo, mais eu percebo que esse assunto está em tudo quanto é lugar. Ele aparece quando eu fecho a cara porque fui ignorada, quando eu quero parecer humilde, quando choro porque fui corrigida, quando me comparo, quando quero que alguém confirme que eu existo, quando eu entro no tribunal de novo. E a minha oração, de verdade, é que eu não decore esse assunto. Que eu não fale só bonito sobre ele, mas que isso seja integrado em mim. Que eu consiga perceber, que eu consiga praticar, que eu consiga sair pouco a pouco desse tribunal. Porque a liberdade não é todo mundo pensar bem de mim. A liberdade também não é eu pensar bem de mim. A liberdade é eu parar de precisar que o mundo inteiro me diga quem eu sou. O ego transformado começa exatamente aqui, quando eu paro de tentar ser o centro, porque finalmente encontrei alguém que pode ocupar esse lugar sem destruir ninguém. E esse alguém é Cristo. Mais uma vez, o livro que eu li é Ego Transformado, do Timothy Keller. Ele é pequeno, profundo e eu recomendo muito a leitura. Mesmo que você não goste de ler, eu recomendo esse. E digo, leia. Passando aqui porque eu esqueci de avisar que tá no primeiro comentário fixado o livro ou na descrição, dá uma olhada. Então, até o próximo vídeo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E todos dizem amém. Fique em paz, família.